Eu sou da área de ciências políticas e de história, mais do que de cultura, embora tenha vivido bastante dentro desse meio e tenha bastante familiaridade. E me interessa bastante pensar por que a cultura é um instrumento tão importante para a gente entender a história e, ao mesmo tempo, como a história determina os movimentos culturais de maneira bastante interessante. Então, uma das coisas que eu tenho estudado bastante é como é que o Brasil, em 1900, era um país completamente agrário, antiquado. Você só pegar aquelas imagens dos barões do café ou dos presidentes da República Velha, parece a coisa que saiu do século XVII na França, ali, antes da Revolução Francesa. E, de repente, em 1950, nos anos 50, a gente tem Brasília, a Bossa Nova, né, o Guimarães Rosa escrevendo o Grande Sertão Veredas, entre outras coisas, que são manifestações completamente modernas e na ponta de lança da produção da cultura do mundo. Assim. Então, acho que isso é... O que aconteceu no Brasil entre 1900 e 1950 que mudou tudo tão rápido assim? Então, acho que a minha ideia é um pouco tentar explicar isso. Assim. E como, não sei se alguém aqui já leu o Hobsbawm, A Era dos Extremos, alguns devem ter visto no colégio ou na faculdade. O Hobsbawm diz uma coisa interessante, que no capítulo 2, que os grandes processos políticos mudam as pequenas coisas, às vezes. Então, ele dá o exemplo de que a Revolução Francesa, a coisa mais perene da Revolução Francesa até hoje foi o sistema métrico que a gente usa até hoje, embora tenha tido tantos outros desdobramentos. Então, acho que é um pouco por aí. Assim, às vezes, o processo político muda em pequenos modos de ser da cultura que têm um impacto maior a longo prazo do que simplesmente o que aconteceu politicamente. Bom, o Brasil, quando a gente vira o século ali, 1900, 1910, 20, vocês estão lembrados da história, não preciso ficar voltando, né? Ele traz três grandes tradições de pensamento, de pensar o Brasil, de se pensar no Brasil nesse período. De um lado, você tem as elites agrárias, que estão se formando desde o século XVI, mas que vão se materializar principalmente nos cafeicultores aqui de São Paulo, de Minas, do eixo Rio-São Paulo, Minas, que vocês já ouviram falar da República do Café com Leite. Tem os positivistas, que representados principalmente pelos militares. Voltou. Dos militares que fizeram a República, e a gente fala bastante dos positivistas. E tem todas as classes trabalhadoras e os diversos pensamentos de esquerda que vão caminhando até 1922, eles se materializam no Partido Comunista, que vai ser uma das principais forças de pensamento e de política do século XX, vocês devem saber. E, bom, deixa eu pensar. Bom, dentre esses positivistas tem algumas coisas interessantes, que é o movimento dos tenentistas, e depois no Rio Grande do Sul tem movimentos interessantes à parte. Dentro desse meio de miolo de bagunça todo, tem a Semana de 22, que vocês devem saber, né? A Semana de 22 é um movimento, a gente chama de Semana Modernista de 22, mas ela é um movimento pré-moderno, em certo sentido. Se a gente olhar em retrospecto do século XX, é muito pouco moderno aquilo. A gente está fazendo um tipo de cultura ainda um pouco defasada em relação ao resto do mundo, etc. Então, o século XX para o Brasil, dá para a gente dizer assim, que com certeza ele começa em 1930, quando Getúlio toma o poder, e aí começa a se pensar o Brasil de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque o processo político, a partir de 30, é um processo político de montar um Estado. E aí acho que entra isso que o Rafik falou, que é de pensar de modo humanista o Estado e de modo amplo. Então, como construir um país? Essa que é a grande questão. A gente era um país que vinha do Império, a gente abandonou a escravidão em 1888. Muito pouca coisa aconteceu entre 1888 e 1930. E foi muito... A gente queimava café para que os cafeicultores enriquecessem ou pudessem vender o café mais caro. A gente comprava café dos nossos fazendeiros. A gente tinha um sistema onde mulheres não votavam, onde o voto não era secreto ainda. Então, tudo isso faz com que a gente pensasse que o Brasil, até 1930, fosse um país completamente arcaico e atrasado na sua natureza. Assim. Então, o Brasil, até 1930, era um país bastante atrasado e... então... Bom, desculpa. Era um país muito atrasado. Em 30, todas essas forças que estavam fora da
da política, que não eram o eixo cafeicultor de São Paulo, Rio, Minas, e essas elites agrárias, elas tomam o poder, né? Os tenentistas de 22, e que depois fizeram a coluna Prestes, algumas alas da esquerda, se é que a gente pode chamar alguma esquerda fora do comunismo ainda antes disso, e o Getúlio capitaneia tudo isso e começa a montar um Estado que se desmembra de um executivo único e de meia dúzia de ministérios, num Estado que tem Justiça do Trabalho, que tem agências de produção, institutos de produção de cana, que faz o açúcar, na época não era álcool ainda, de mais diversos meios. Paralelamente a isso, a gente tem o primeiro impulso de industrialização no Brasil, né? A indústria do Brasil era muito, muito, muito fraca, estava relegada aos Matarazzo aqui, não sei quem ali, o Cresp aqui, que faziam iniciativas individuais sem menor apoio do Estado. E em 30, com a crise do café, a gente começa a olhar para a indústria como um meio de produção. Isso, não estou dando aula de história para vocês de novo aqui, só porque vocês já sabem disso de trás para frente, mas isso faz com que a vida urbana no Brasil ganhe força. E isso que é interessante para a gente. Assim, o Brasil deixa o campo e passa a viver nas cidades. E aí isso interessa para vocês mais do que só que o café, ou o algodão, ou qualquer coisa assim. E o Brasil viver na cidade significa uma mudança no modo de pensar o Brasil. Ou seja, ocupar a cidade, desde a Idade Média, significa conviver com diversidade. A Hannah Arendt vai dizer que a feira é o primeiro lugar onde o homem se encontra com o homem sem as condições de classe medievais, onde um é nobre, outro é plebeu. Então, a cidade é isso. A cidade ela sempre se fez como um ponto de encontro de diversos grupos sociais. Alô? Alô? E aí, o Brasil vai viver na cidade só em 1930. A cidade era um entreposto, a Avenida Paulista era um entreposto de Barões do Café e de casarões, mas não era uma cidade. São Paulo é o maior exemplo disso, cresce de 1900 a 1950, eu não tenho os dados aqui, mas é um crescimento absurdo, multiplica o tamanho da cidade. E isso tem várias implicações na cultura. Desde o crescimento da imprensa e do circuito de informação, você tem o crescimento de um modo de pensar um pouco mais avançado. Os industriais nossos, embora não fossem lá os mais progressistas do mundo, traziam um pensamento europeu, traziam um modo de ver da Europa e rompiam com a lógica atrasada da oligarquia rural. Então, de repente, começa a se pensar o Brasil de modo mais amplo, e o Getúlio representa isso. A gente tem vários conflitos políticos que não cabe voltar, e a gente começa a produzir cultura de um modo diferente. Os primeiros marcos disso ainda são os artistas modernos, de modo amplo, né? Seja o Mário de Andrade e suas pesquisas pelo Brasil de sons e de música e de hits populares. A gente tem os artistas, os pintores modernos, seja o de Cavalcante, Portinari, Tarsila do Amaral, ainda com uma produção intensa. E aí o grande projeto do Brasil, que é do modernismo brasileiro de 1922, que é conhecer o Brasil, acho que em 30, de fato, ele começa a acontecer. E aí dois grandes marcos disso, que não são nas artes, mas são na cultura de modo mais amplo, é o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Então, de repente, passa a querer entender o Brasil como um fenômeno cultural, ou seja, o que é esse Brasil que se fez lá com escravos, se fez com índios, se fez com portugueses, como é que mistura isso, como é que a gente chega no que a gente é hoje? Então, a partir de 30, a gente começa a ter esse movimento, e aí, não por acaso, você tem as grandes obras clássicas de Brasil, seja do Sérgio Buarque, do Gilberto Freire, do Caio Prado Júnior, e diversos outros pensadores a partir dos anos 30. Do outro lado, a gente tem uma ideia de que, para se organizar, para ter uma democracia, a gente tem que organizar a sociedade, que são elas mais mais conservadoras, mas ainda assim. Então, de repente, começa a se pensar o Brasil de modo amplo. Isso reflete nas artes. Primeiro, a gente tem os nossos artistas da segunda geração modernista aí
Jorge Amado, Graciliano Ramos. Eu estou um pouco confuso aqui, porque minha área é mais política, estou tentando puxar para a cultura, então vocês me desculpem aí. Mas a gente tem essa ruptura de pensamento e começa-se a pensar o Brasil de modo mais amplo e se produzir a arte a partir desse pensamento de Brasil. Então, não por acaso, Vidas Secas e o Jorge Amado fazer o... Tá difícil aqui, Fará. Bom, das diversas obras dele, ainda com aquela que todo mundo leu no colégio, Capitães de Areia, isso. E aí, tudo isso ainda com uma roupagem um pouco marxista demais, mas ainda começa a se pensar o Brasil de um modo moderno, por assim dizer. Isso vai refletir também na arquitetura, a gente começa a entrar em contato com o que está acontecendo, e a vinda do Corbusier para cá é um fenômeno fundamental assim, para isso. Então, o Brasil começa a entrar em contato com o que está acontecendo no resto do mundo, e acho que essa é a questão importante, porque a gente começa a se atualizar no modo de viver do mundo moderno. Até 1929, 30, a gente vivia um mundo que já não era um mundo que se vivia na Europa, nos Estados Unidos. A gente está falando da euforia americana nos anos 20, do capital financeiro. Diversos autores falam que os anos 20 foram a época mais globalizada do mundo, a despeito de os transportes e a comunicação ser muito mais rudimentar do que a gente tem hoje. Alguns autores importantes que falam sobre globalização dizem que em 1920 o mundo produzia mais riqueza através de comércio internacional. E a circulação de pessoas era muito mais liberada do ponto de vista de poder entrar e sair de um país do que hoje. Então, se vocês quiserem depois ler sobre isso, tem um monte de autores que falam sobre isso. Chesney, um monte de gente. Então, o Brasil começa a entrar em contato com o que acontece fora do mundo. E isso do lado bom e do lado ruim. Não por acaso a gente fala que o Getúlio vem de uma linhagem de ditaduras de direita que tem no mundo todo. Então, em Portugal, na Espanha, na Romênia, na Itália, e por fim vai resultar no Hitler, que vocês já ouviram falar bastante. O Getúlio está em pé disso, não por acaso, porque o mundo está, de repente, no mundo a democracia está em baixa, Depois da crise de 29, o modelo liberal está em baixa. E o Brasil, todos esses países, é talvez o que tenha mais ganhos do ponto de vista para o Estado do que todos os outros países, porque a nossa ditadura de 1930 aqui é a ditadura que mais democratiza o Brasil no ponto de vista amplo, assim, por incrível que pareça, é um contrassenso pensar isso, mas é a partir daí que a gente começa a dividir o Estado, encontrar funções diferentes para cada uma das áreas do Estado, que até então era concentrada numa só. Dentre todos esses acontecimentos, uma coisa que a gente não pensa muito, tem a justiça do trabalho, que hoje para a gente é uma coisa meio atrasada, que a gente fala, puxa, a empregada processou meu pai, ou o empregado da fábrica tal, da loja tal. Mas a justiça do trabalho no Brasil, e isso é legal pensar para todo mundo, inclusive para arquitetos, é o grande legado do século XX no Brasil, é a justiça do trabalho, por mais louco que isso possa parecer. Porque a gente rompe com uma lógica que existe em toda a América Latina, em todos os países, de ruptura de classes, de brigas sociais. A gente cria uma justiça que é fora da justiça comum e que ela faz o que ela serve? Ela serve para resolver conflitos de classe. Então, quando a gente se pergunta por que a guerrilha nos anos 60 não deu certo, ou por que os comunistas em 35 não tomaram poder, ou por que os integralistas em 35 também não tomaram poder, por que até hoje o Partido Comunista nunca foi forte o suficiente para ocupar um cargo majoritário, ou por que nunca a direita não militar ou não tenha conseguido ter tanta força? Porque de repente, todo o processo do Brasil tende para o meio, politicamente falando. Então, assim, a gente criou um modelo de mediador social, através da justiça do trabalho, que é o seguinte: você não consegue ter uma greve de um mês. Alguém já foi falar de greve de um mês no Brasil? Alguém conhece? Em uma semana, a justiça do trabalho é acessada, ela decide pelo meio, pode ser um meio um pouco mais um pouco menos, e torna automaticamente criminoso quem mantém a situação de ruptura social. Então, quem já foi para a Argentina aqui já ouviu aquela história na Argentina de greves de 30 dias à frente da Casa Rosada, acampamentos, panelaços, gente batendo, quebrando. No Brasil isso não aconteceu. E isso é um fenômeno importante para entender por que as nossas utopias de esquerda todas, que são caras das nossas artes, a nossa arquitetura,
ao pensamento cultural, nunca foram adiante. Então, o Brasil de 1930 ele se resolve em vários aspectos, inclusive numa fundamentação de que nunca o Brasil vai ser um país que vai fazer uma revolução social, vai ser comunista. Nunca o Brasil vai ser um país onde vai ter brigas de classes de longo prazo. É óbvio que a gente pode fazer uma leitura de que a classe dominante de São Paulo pensa de tal maneira e as elites do Nordeste pensam de outra, mas a gente nunca tem um processo de ruptura de classes permanente e de longo prazo no país. Então, esse é o grande legado do Getúlio Vargas. E a gente dizer que a gente vai acabar com a herança getulista é muito difícil. O Fernando Henrique falou isso quando ele assumiu. Passou-se lá os 8 anos de mandato dele e não mudou nada, assim, desse ponto de vista. E isso cria fundamentos no Brasil que são a base do pensamento do Brasil até hoje, a base da sociedade do Brasil até hoje. Sabiamente, o PMDB, durante o período da Constituição de 88, que era o centrão, criou esse meio de campo que é a política brasileira hoje. Bom, a gente volta nisso depois. E a cultura do Brasil, nos anos 30, ela ainda é muito voltada entre descobrir o Brasil do Macunaíma dos anos 20 e um pensamento político que se impõe, de repente, por causa da Revolução Russa, por causa dos governos de direita e de esquerda. Na política, a gente tem o Prestes de um lado, o Partido Comunista ganhando força de outros integralistas. A gente tem essa briga entre direita e esquerda que se fortalece no mundo todo nos anos 30. Mas é uma literatura que ela é tão engajada, em certo sentido, é uma arte que é tão engajada que ela acaba sendo não entrando ainda na grande arte, no grande momento das artes do mundo. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que é um período que o Brasil começa a entrar num circuito mundial na hora que a gente se alia aos Estados Unidos, manda os nossos pracinhas lá para tomar tiro na Itália ali e fazer um papel não muito bonito, mas, enfim, nossos heróis de guerra. Em 45, a gente põe o Getúlio para fora e começa uma vida urbana. E aí concretiza essa ideia de pensamento de que o Brasil se urbanizou e começa uma euforia urbana que nos anos 40 ainda é meio mais ou menos com Dutra, mas nos anos 50 a gente cria a Petrobras, o Brasil começa a ser um país industrial e urbano, ele se concretiza como tal, né? O JK é o grande momento disso. E isso nas artes e na cultura brasileira é fundamental porque a gente larga um momento que é de descobrir o Brasil nos anos 20, né? O modernismo. Depois a gente começa a entender o Brasil nos anos 30, ainda de maneira pontuais. Então, é a herança portuguesa, de um lado, a Casa Grande, a senzala do outro, etc. E nos anos 40 e 50 a gente começa a pensar, já porque os pensadores que estão nos anos 40 e 50, os artistas, viram a Revolução Russa, viram as duas guerras, viram a possibilidade de mudar o mundo, a gente começa a querer ter um projeto de Brasil. De repente tem um projeto de o que fazer com o Brasil daqui para frente, com a democracia. A Constituição de 46 é o primeiro momento disso, então, quer dizer, pelo primeiro momento, legaliza-se o Partido Comunista, legaliza-se todos os partidos, faz uma Constituição nova em 46, que é moderna, que é avançada, discute-se o divórcio, pela primeira vez, né, a separação, que não é aprovada, mas, enfim, é a primeira vez que se pensa na possibilidade de haver um divórcio, de haver um casamento laico, ou seja, de pensar no Estado como modo mais moderno, desse ponto de vista, de que se pode construir um Brasil. Nessa linhagem, a gente faz a Petrobras, a gente tem a campanha do Petróleo é Nosso, a gente tem os intelectuais pensando no Brasil que vão resultar num novo modelo de educação com Anísio Teixeira, que depois vai ser até ministro da Educação. A gente começa a pensar em fazer uma literatura própria, uma música própria, uma arquitetura própria, e aí eu acho que Brasília é o ápice disso, né, no final dos anos 50, a gente cria uma cidade, de repente. A Bossa Nova surge nos anos 50, mas a Bossa Nova não surge por acaso, ela vai catando um monte de pequenos eventos que vão acontecendo na música brasileira, o Dorival Caymmi aqui, antes o Noel Rosa ali, o Orlando Silva acolá. Então, de repente, a gente começa a construir um Brasil. Tem um processo de construção do Brasil. E isso é, talvez, o grande momento das artes no Brasil de modo geral, e da cultura é esse. É que a gente começa a construir um Brasil, a gente começa, dentro das artes plásticas, por exemplo, a gente tem desde os anos 30, a gente tem o modernismo, aquela coisa que vocês foram vendo de Cavalcante, do
do Portinari, do Lazar Segal, e de repente você tem um Volpe que surge fazendo aquelas bandeirinhas que vocês conhecem, mas começa a criar um abstracionismo na arte. Isso vai resultar nos anos 50 no concretismo brasileiro, e depois nos anos 60 as iniciativas mais avançadas de vanguarda, ainda que a gente vai para... Os nossos artistas estão na Inglaterra produzindo junto com outros artistas de destaque, então tem o Sérgio Camargo, a Mira Schender, o Hélio Oiticica, que vão coincidir com a Tropicália e com o cinema novo. A música, acontece isso. Nos anos 50, nos anos 40, chega o casal Lina Bardi e Pietro Bardi aqui, que revolucionam o modo de ver as artes. Então, quer dizer, vão resgatar os movimentos de arte popular no Brasil e trazer e falar assim, olha, isso aqui é uma manifestação importante da arte popular, que não é mais aquela manifestação folclorizada do Macunaíma, mas é um modo de falar assim, porra, tem soluções importantes na sociedade brasileira que são autóctones, que são soluções que vêm da pobreza, que vêm dos poucos recursos, que vêm de uma arte produzida não para ser uma arte imitando a Europa, mas uma arte própria e que vem do próprio modo de viver do Brasil. Então, não sei se está dando para entender isso, mas, de repente, no Brasil, uma série de pensadores, sejam eles mais políticos, mais artistas, mais intelectuais, começam a procurar dentro do Brasil um modo de ser novo. E isso é sensacional, de repente, acontecer isso. Esse processo passa pela vinda desses caras de fora. Então, a gente tem, por exemplo, na música, o professor do Tom Jobim é um maestro que chama Joaquim Kohreuter, que é um alemão louco que vem para cá e começa a dar aula de música para um monte de gente. Você tem a Lina e o Pietro Bardi. Tem um cara que chama Agostinho da Silva, que é um pensador português, que vem para cá também, trazendo uma tradição de pensamento português. E esses caras começam a falar assim, vamos olhar para o Brasil aqui, procurar dentro do Brasil soluções diferentes para ser brasileiro e para produzir, e para criar um Brasil novo. Seja na educação, seja na cultura. E esse momento ele vai se concretizar a partir dos anos 50. Então, a gente começa a ter uma produção cultural nova. Na literatura, o grande ápice disso é o Grande Sertão Veredas. Na música, a Bossa Nova. No teatro, a gente tem vários movimentos que vão se concretizando. No cinema, o Cinema Novo. E na arquitetura, a gente chega em Brasília, mas a gente chega não só em Brasília, mas chega também nos diversas manifestações da arquitetura moderna dos anos 50 e 60, que vocês sabem melhor que eu, todas elas. E, de repente, na hora que a gente está nesse projeto, esse projeto está no ápice dele, ou seja, na hora que esses caras todos chegam no governo, em 1963, 64, que é na hora que o Jango consegue tomar conta do governo de vez e tem o golpe militar. E todos esses processos são brecados. E a ideia de pensar um Brasil que pensa culturalmente, que pensa de modo amplo e restrito a cultura como uma política de Estado, esse Brasil ele é brecado de repente, as manifestações sociais são brecadas, as manifestações culturais amplas são brecadas. A ideia de que se pode fazer museus, por exemplo, para dar um exemplo disso, que nos anos 50 é tão comum, a gente de repente cria o MAN, que vai virar o MAC, da USP, que depois cria-se outro MAN, no lugar do MAN que tinha sido criado, cria-se o MASP nos anos 40 e 50, e se você olhar pelo Brasil, diversos outros museus importantes são criados. O prédio do MAN do Rio, por exemplo, é um desses exemplos clássicos, inclusive da arquitetura. Então, o Brasil está pensando cultura como política de Estado nos anos 40 e 50, e principalmente nos anos 50 e no começo dos anos 60, e de repente isso é brecado. E esse breque significa para a gente um buraco de 20 anos, ou de 30, 40 anos, onde a cultura é deixada de lado, a cultura vira um bem particular. E aí a gente chega naquela questão. O que é cultura para a gente a partir desse tempo? É ou cultura popular, no pior sentido dela, da cultura de massa, ou seja, o nosso cinema se sucateia nos anos 60, virar pornô chanchada nos anos 70. As nossas artes elas vão ocupar um papel, por exemplo, das artes plásticas, muito mais de colecionismo dentre elites do que de propriamente política cultural, de acervo, de Estado. O Estado para de promover essas artes. A música, ela mantém a sua força, talvez a música seja a grande arte do Brasil até hoje, mas a música, ela tem as várias baixas que vocês já ouviram falar da ditadura militar, nossos cantores são exilados, alguns são presos, outros são queimados, como o caso do Simonal, por exemplo, que se mete numa confusão política lá e se estrepa. O Tom Jobim vai morar fora, o Gilberto vai morar fora, no exílio voluntário, depois volta, mas de repente, o Estado rompe com a cultura no Brasil.
E esse rompimento ele se mantém até hoje. A gente tenta pensar em política de cultura de Estado hoje, mas é parco, é sucateado. Os museus se sucateiam. Nossos museus hoje, as coleções de arte dos museus pararam nos anos 50 e 60. Ou alguém ouviu falar de uma grande aquisição de museu recentemente? Para a gente ver um quadro do Volpi hoje é mais fácil ir na casa de um amigo rico do que de um museu importante. Todo o movimento do cinema vai sendo sucateado e só volta a existir nos anos 80 e 90, principalmente com as leis de incentivo à cultura, mas é uma lei de incentivo à cultura que ela é perniciosa, e a discussão sobre isso hoje é farta. Ou seja, hoje os agentes privados fazem cultura, mas o Estado não faz, ele dá permissão para que se patrocine, mas ele não pensa o que tem que ser feito, como deve ser feito, o que é importante. O Estado deixou de ter prêmios para os artistas, sejam cineastas, tem poucos editais que vão sendo recriados. Inclusive, quando são recriadas, são empresas privadas ou públicas, são empresas, a Petrobras aqui, a Eletrobras ali, a CPFL aqui. Então, a partir de tudo que se cria nos anos 50 e 60, a partir desse Estado que se cria nos anos 30, que é o modo de pensar um Brasil de modo amplo e restrito, ele é brecado nos anos 60, com o golpe militar. E aí, eu acho que o grande demérito do golpe militar para nós aqui, para pensar como arquitetos, é que a gente rompe com a cultura. E o Estado brasileiro ele se omite de pensar a cultura, ele pensa o quê? A gente chega nos anos 80 com o Estado em crise econômica, em defasagem industrial, em atraso científico, e a cultura foi largada. Então, os próprios arquitetos, nos anos 70, o Rafik me corrija se estiver errado, eles produzem arquitetura, mas isolados. Não existe mais uma ideia de pensar arquitetura de modo geral. Tem o Artigas aqui, não sei quem ali na largada no canto dela ali. O Niemeyer produz as coisas dele, mas não tem uma política de Estado mais para produzir arquitetura, para se inventar o Brasil urbano, para se criar novos institutos, como foi os anos 50. Se vocês pegarem as obras arquitetônicas dos anos 50, tem diversos lugares, diversas coisas acontecendo. O Brasil ele se desfaz enquanto um projeto cultural. E aí uma coisa que é interessante é que essas esquerdas que pensaram o Brasil do modo cultural, esses intelectuais que a gente situa como esquerda hoje, eles vão sendo alijados de tal maneira do processo político que até quando a gente volta, e aí tem vários pensadores que dizem que o Lula é uma criação do Golbery. Você sabe o que foi o Golbery, né? O Golbery foi o assessor do Geisel, o penúltimo presidente da ditadura militar. E o Golbery era um intelectual de direita militar importante. E tem uma teoria conspirativa de que ele inventou o movimento sindical dos anos 80 e o Lula. E ela não é tão estranha assim se você pensar que o Golbery conseguiu deixar todas as esquerdas e vocês podem pensar nisso, todas as esquerdas pré-64, elas ficam fora do poder depois da democratização. O Brizola ganha no Rio, mas ele acaba virando um fantoche de si mesmo, acaba se transformando num bufão ao longo do tempo. Nos anos 90, todo mundo sabe aqui que a gente pensou o Brizola muito mais como um cara atrasado do que, embora ele não fosse, do que um cara da política. A política da esquerda é o PT, é o PSDB, que depois vai caminhar cada vez mais para a direita, gostemos ou não. Então, se desfaz essas elites que pensavam o Brasil como um projeto cultural, elas são deixadas de lado no processo político também. As nossas esquerdas que emergem pós-64 são esquerdas que pensam o Brasil como um movimento social, como um movimento político, como economia, mas não como cultura mais. E aí o legado disso é onde a gente está agora. E aí eu acho que o grande mérito de ter uma palestra de humanidades como essa é tentar pensar como os fenômenos culturais eles são mais interligados entre si do que a gente gostaria de pensar. Então, a arquitetura ela é um meio de expressão da cultura como qualquer outro. E essa cultura, diria o Ferreira Goulart, é um modo de ver a realidade. Bom, enfim, aí eu acho que é louvável a atitude aqui da escola nesse aspecto.